Boa noite, pessoal. Eu tô aqui esperando o Dr. Frederico entrar. Só um momentinho, esperando ele aceitar aqui. Já vai aceitar aqui. Pronto. Boa noite. Olá. Boa Olá, Gabriela. noite. Tudo Boa noite. bem? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Gostaria de dar uma boa noite para os seus ouvintes, para os seus pacientes, para os nossos amigos que estão acompanhando, os papais, as mamães, psicólogos que também nos acompanham, e um abraço especial para todos os outros colegas nossos formados na FAMERP, né? Grande público, grande Exatamente. cidade, que nos acolheu muito bem, e por causa deles aqui estamos nós. Isso mesmo, Fred. Então, doutor Frederico, hoje a gente está aqui. Ele é médico pós-graduado em psiquiatria, ele atua como psiquiatra e hoje a gente gostaria de falar sobre depressão infantil, que é um tema que eu vou dizer que ninguém gosta de falar. Mas não é porque a gente não fala de um assunto que ele deixa de existir, né? Pois é. Realmente, esse tema de depressão infantil é um tema um pouco delicado. Algumas pessoas acham que ela não existe, que criança não deprime, mas na realidade deprime sim. Só uma perguntinha técnica. Você está ouvindo eco ou não? Um pouquinho. Talvez Deixa eu ver você se eu colocar o precise fone. abaixar um pouquinho o volume ou eu. Melhorou? Melhorou. Espera aí, eu Legal. vou colocar também o fone para a gente conseguir ouvir melhor. Então, Fred, como a gente ia falando, doutor Frederico, a gente tem um tema que ninguém gosta de conversar, né? Pois é. Eu escolhi esse tema porque nós estamos no mês de maio e nós temos a campanha do Maio Amarelo, que é sobre a depressão entre crianças e adolescentes, né? É verdade. Outro motivo também é uma frustração muito grande que eu trabalho bastante em pronto-socorro e quase sempre atendo crianças e adolescentes, pré-adolescentes, que tentaram suicídio. Então, realmente essa live pode ser assustadora para muitos pais e mães, mas para nós é uma realidade. Realmente a gente que trabalha na linha de frente, você em pronto-socorro e eu majoritariamente em ambulatório, Uhum. a gente acaba tendo casos realmente de pacientes que, apesar da pouca idade, tentam suicídio, cometem automutilação. Na população em geral, a prevalência de depressão em crianças é de 2 a 3% e em adolescentes até 8%. Isso, esses dados são muito importantes, né? Porque muitos pais e mães é, não sabem que existe depressão entre as crianças e adolescentes, mas para nós chega a ser até comum, né? Então, o que todo mundo já está me perguntando, agora que a gente descobriu que até as crianças podem ter depressão, como que a gente faz para perceber se uma criança ou um adolescente está com depressão? Os critérios diagnósticos para a gente fazer o diagnóstico de depressão em crianças e adolescentes é o mesmo que vale para adultos. Baseado no DSM-5, a criança tem que apresentar pelo menos 5 sintomas, sendo um deles obrigatório entre dois, ou seja, humor deprimido ou anedonia.
mas podem estar os dois presentes. E esses Explica 5 sintomas. Desculpa, explica Pode para a falar. gente entender melhor o que é o humor deprimido e o que a gente considera anedonia. O humor deprimido é quando o sujeito se sente mal na maior parte do tempo, na maior parte do dia, por pelo menos 2 semanas. Viu? A importância dessas 2 semanas, só te cortando, você já explica o que é anedonia. É que tem algumas pessoas que já me mandaram perguntas sobre como que eu faço para descobrir se essa pessoa está deprimida agora ou se isso é uma característica da personalidade. E essa questão das 2 semanas eu acho que responde essa pergunta, né? É uma E uma mudança coisa, de comportamento. e uma coisa muito importante também é o prejuízo que o sujeito pode apresentar, né? Então, quando há prejuízo, quando há sofrimento, merece tratamento. Né? Então, os outros sintomas que são muito comuns são insônia ou hipersonia, não está comendo, não está ganhando peso adequadamente, está com choro fácil, está apresentando um comportamento irritável. Nas crianças menores, podem aparecer sintomas somáticos, são muito comuns. Então, a criança acaba não conseguindo descrever o sintoma, e aí ela começa a apresentar dor de cabeça, dor de barriga, dor em membros inferiores. Acho que essa também pode E ser aí uma podem criança ser que não sinais de quer mais ir depressão. para a Se você escola, né? perceber isso por mais de 2 semanas, já são sinais de alerta. Uhum, certo. E então, esses sinais, eles são bem parecidos com o do adulto, mas a criança, Sim, ela é diferente na manifestação, né? A sim. anedonia é a ausência de prazer nas atividades cotidianas, né? Perda de interesse E e prazer em atividades cotidianas. isso, então a criança começa a brincar diferente, tem um comportamento diferente, mais quieto na escola ou mais agressivo. Então, às vezes a criança está agressiva, não é falta de educação, mas é uma forma dela chamar atenção por um problema que ela está passando, né? Queda de desempenho escolar, dificuldade de concentração. Uhum, certo. Então, a gente tem como a gente saber que essa criança está com depressão? Vai da observação de muita gente, né? Isso envolve os pais para observarem o comportamento da criança em casa, né? Os professores percebendo o comportamento na escola e todos os envolvidos, né? Os amigos, os avós, familiares em geral, né? Dessa criança também podem prestar atenção. É isso que O você que me salientou, é perguntaram. fundamental. É observar a criança em vários locais diferentes. O que me perguntaram muito também hoje é se existem exames para a gente comprovar que o que a criança tem é depressão. Infelizmente, não. Em todo congresso de psiquiatria que a gente vai, esse aí é o cálice dourado que está sendo procurado. A A gente. psiquiatria está Nada, buscando, nada tem exames, assim, né? incessantemente esse marcador que vai poder dizer, olha aqui, ó, sua depressão apareceu aqui no exame, eu fiz uma imagem e a sua depressão apareceu aqui no lobo frontal, mas por enquanto não, é um diagnóstico eminentemente clínico mesmo. Tornaria tudo mais fácil, né? A Sim, gente vive também um momento que a gente valoriza muito os exames em detrimento da clínica, né? Então, na verdade, a gente costuma pedir exames, mas eu acho que tanto o pediatra quanto o psiquiatra são médicos essencialmente clínicos, né? sim. Muitas vezes o pediatra, mesmo antes dele pedir os exames, ele acaba dando um diagnóstico prévio,
né, baseado na experiência, nos sinais e sintomas da criança. E isso assusta um pouco os pais, Sim, porque a gente tem uma mania de querer mesmo querer um exame, uma prova, né? é. Mas não tem, né? Por enquanto. Ainda não E tem, mas nós ainda vamos não chegar tem. lá. Exatamente. Uma outra coisa que já me perguntaram também bastante é se dá para gente evitar, É, evitar a depressão infantil. isso é muito legal. É muito melhor a gente falar em prevenção do que já lidar com as consequências de uma depressão instalada. E os cuidados começam mesmo antes do nascimento. É preciso prestar muita atenção na gestante, porque uma mulher grávida que está submetida a um alto nível de estresse, ela vai acabar produzindo mais hormônios estressores. Cortisol, norepinefrina, hormônios neurocorticotróficos, que eles podem acelerar o batimento cardíaco do feto, deixar o feto mais agitado, Sim. podem aumentar a pressão arterial. Então, essa criança já corre o risco de nascer mais agitada, com baixo peso. Mães deprimidas também têm muito mais chance de ter um filho que desenvolva um episódio depressivo. Então, o ambiente em torno da criança é fundamental. Geneticamente falando, a herdabilidade da depressão é de cerca de 40% a 50%. Mas o que a gente percebe que o que mais influencia no surgimento da depressão são as circunstâncias que estão ao redor da criança. Então, sofrimento, abuso, abandono, perda de um dos pais por morte ou separação, doença de um dos pais, negligência, bullying, Então, esses cyberbullying, são fatores que predispõem uma criança, um predispõe. adolescente a ter depressão, né? Então, por exemplo, uma criança que vive num lar um lar desigual, né? Onde as pessoas têm algum problema, ou se ela convive com problemas familiares, ou problemas na escola, como bullying, né? Problemas familiares como maus tratos, ou vive num meio onde outras pessoas da família ou muito próximas também têm depressão, a chance dessa criança ou adolescente ter depressão é muito maior, É né? muito maior. Dizem que de 3 a 4 vezes maior em relação à população geral. Ou seja, uma criança Então que você. não é exposta a esses fatores agressivos. Certo. Então você falou uma coisa aqui muito importante que entra também na função do pediatra, né? Que você falou que a gente tem que observar muito essa gestante. Sim. Então, a gestante, nós pediatras gostamos de atender as gestantes com 32 semanas de gestação aproximadamente. Uhum. Então, tem toda a consulta do pré-natal, onde os ginecologistas e obstetras devem fazer toda a observação dessa mãe, perguntar mesmo, porque dificilmente uma pessoa deprimida vai falar: ah, eu não estou bem. Geralmente a gente então pergunta: como você está? E não tudo bem. Se a gente pergunta tudo bem, a pessoa automaticamente responde que sim. Então a gente é induzido ao erro, né? Então, eu acho que é um papel fundamental na parte da gestação durante todo o pré-natal e na consulta com o pediatra durante a gestação. Para a gente escolher o pediatra que vai acompanhar o bebê e para ver se está tudo bem mesmo com essa família, explicar sobre as vacinas e todo o acompanhamento dessa criança. Agora, depois que essa mãe tem o bebê, existem algumas coisas que ela pode apresentar, né?
Sim, Eu queria que você explicasse para a gente uma diferença entre o Blue puerperal e a depressão pós-parto. São certo. coisas que acho que às vezes são um pouquinho confundidas. É, podem ser um pouquinho confundidas, porque inicialmente os sintomas que a puérpera apresenta nos primeiros dias, de 3 a 5 dias após o parto, é uma queda de humor mesmo. Algumas Uhum. pesquisas acreditam essa queda de humor a queda de hormônios. Mas o blue puerperal, apesar de uma situação bastante comum, atinge aproximadamente 50% das puérperas, é uma situação autolimitada. Ela costuma se resolver espontaneamente em 10 a 15 dias sem uso de medicação. Já a depressão pós-parto pode aparecer do 15º até o sexto mês após o nascimento da criança. E na depressão pós-parto, a gente vai perceber aqueles critérios definidos pelo DSM-5. 2 semanas pelo menos, com 5 ou mais sintomas, envolvendo humor deprimido ou anedonia, ou os dois, e pronto. Todos os outros que podem aparecer, insônia ou hipersonia, irritabilidade, tristeza, choro fácil, Uhum. pensamentos de morte, pensamentos de inadequação, culpa, sensação de que não vai conseguir cuidar do bebê, a rejeição ao bebê. Isso que eu ia falar. Esse bebê também é um bebê que ele corre risco, né? Então, esse bebê, essa família que acabou de acontecer tem que ser uma família muito bem acompanhada, muito de perto por outros membros da família ou outras pessoas, porque esse bebê realmente ele corre risco, né? Sim. Então, reconhecer, diagnosticar e tratar a depressão em todas as suas fases e faces é muito Hum, importante para nós, né? Tem algumas perguntas aqui que o pessoal está mandando agora. Está mandando uma pergunta aqui que as duas perguntas estão relacionadas à Covid, tá? Então, esse momento de mudança de rotina, parece que a mudança de rotina, a mudança em geral, ela predispõe as pessoas a apresentarem uma tristeza, uma dificuldade de adaptação e até mesmo a depressão, né? Então, nesse momento de Covid, de pandemia, que nós estamos isolados em casa, teria algum outro modo diferente de acompanhar e identificar os sinais e sintomas da depressão infantil? Essa é uma pergunta. sim. Esse ambiente novo que nós estamos vivendo, de isolamento social, pode causar um tipo de estresse que a gente chama de estresse tóxico. É um estresse tóxico agudo. A mudança repentina na rotina da criança, maior tempo dentro de casa, maior tempo com os pais, afastamento de escola, de avós, quebra da rotina, pode causar na criança sintomas depressivos. O que a gente percebe é que, quando é uma situação de estresse tóxico agudo, ele acaba se resolvendo a depressão, o quadro depressivo, quando esse estímulo agressivo é retirado. Então, nós estamos numa situação de exceção, né? As Isso. pessoas estão Férias. sofrendo um pouco mais, não é férias, não são férias. Então, as pessoas estão sofrendo um Isso. pouco mais com sintomas ansiosos e as crianças estão expostas a esse ambiente. Então, muitas vezes, a criança vai acabar mimetizando o pai. Adultos têm que ter Sim. cuidado com o comportamento que eles manifestam, porque a criança vai fazer igual, né? A fruta não cai longe da árvore. Exatamente. Tem a parte genética e tem a parte do meio. Sim, Se nós não sim, estamos conseguindo lidar com tudo isso, dificilmente as crianças vão conseguir, né? Então, sim. o nosso papel tem que se equilibrar, né? A É. gente tem que buscar um equilíbrio
para poder deixar as nossas crianças mais saudáveis, né? Exatamente. A criança precisa ter rotina de estudo, tem que ter um tempo regularizado para televisão ou outros aparelhos eletrônicos. Não dá para o pai ficar o dia inteiro assistindo jornal. Morreram tantos, tantos foram contaminados, e a criança exposta a esse tipo de informação. Não dá para a criança ficar em casa e os pais ficarem negligenciando essa criança. Daí até outros casos mais graves, né? Como crianças que, por exemplo, sofrem abuso ou agressão, estão presas dentro de casa com o seu Confinadas abusador com e com o o seu agressor. agressor. Isso. Isso é muito grave também, né? Sim. Nem nós estamos conseguindo lidar com esse mundo de informações que nós estamos tendo, né? Que deu-se o nome atualmente de infodemia, né? Então, é um excesso de informações, tanto verdadeiras quanto falsas, né? Hum, Então, cabe a nós não expor as crianças a tudo isso também, que não sim. é saudável, né? E tem Uhum. alguns outros jeitos de manter a saúde mental das crianças mesmo no tempo de pandemia, né? Acredito que algumas coisas que valem muito para nós também valem muito para as crianças, que com certeza é uma dieta adequada, né? Uhum. Nos horários certinho, refeições em família, né? Então, o nosso antigo hábito de almoçar, jantar com os pais é muito importante, né? Então, temos isso. Outras formas, fazer atividade junto com a criança, atividade física, né? Ou ter rotinas, né? Novas rotinas, horários para a criança brincar, comer da mesma forma. Um horário para o adulto poder trabalhar dentro de casa, porque não é fácil. Então, esse adulto se organiza e fala para a criança: olha, de tal até tal hora, não atrapalhe a gente, que a gente vai estar aqui trabalhando, estudando, enfim, precisando de uma maior concentração. Uma coisa muito legal que você falou sobre os eletrônicos, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um documento muito interessante sobre o tempo de tela, tá? Então, cada idade da criança, ela tem apenas um limite de tempo para usar o computador ou seja o celular, mas tem limite para tudo isso. Então, não é fazer dos eletrônicos uma babá eletrônica, né? Porque a gente tem que também prestar atenção nas crianças, como que elas estão reagindo a tudo isso, né? Sim. Teve uma outra pergunta aqui, pode falar, eu só vou procurar aqui uma pergunta. O que É você uma falou outra. sobre esse tempo de tela é Ah, fundamental mesmo, né? Os pais às fundamental. vezes percebem que a criança fica quieta quando fica com o celular ou tablet na mão, dão as costas para aquilo e esquecem que esse aparelho está conectado com o mundo, né? E essa criança pode ter acesso a coisas que não são adequadas para sua faixa etária Às e vão vezes nem acabar para nós, né? influenciando, né? Às vezes nem para nós, e vão acabar influenciando negativamente essa criança. Então, essa atenção que os pais têm que ter é total. Estão falando aqui que esse negócio dos eletrônicos pode ser uma válvula de escape, né? Outra pessoa falando que a gente tem que estabelecer os limites, né, para os jogos, limite de horário, disciplina. Criança gosta de disciplina, né? Aí tinha uma outra pergunta aqui sobre o Covid. Deixa eu achar. Era aqui. Aqui o meu amigo Vinícius, meu colega. Oi, Vinícius, está perguntando se você acha mesmo que vai aumentar os casos de depressão infantil nesse momento de isolamento social que nós estamos vivendo. Eu acredito que sim, infelizmente, né? Sem dúvida, esse momento está afetando a todos nós, e as crianças também são pessoas. E assim como todas as pessoas estão sofrendo de alguma maneira ou de outra, as crianças também podem sofrer. Eu falei em algum vídeo que eu postei
que esse cenário do Covid parece um cenário onde está se formando uma tempestade perfeita, em termos de situação que pode predispor o sujeito a deprimir ou ter crise ansiosa. O sujeito está perdendo emprego, está perdendo o poder aquisitivo, está perdendo liberdade, ele está privado de ter contato com as pessoas que ele gosta, que ele ama. Muitas vezes esse sujeito pode adoecer, muitas vezes ele vai perder um ente querido ou um amigo. Então, quando essa pandemia passar, infelizmente eu tenho uma visão de um cenário meio que de pós-guerra. Tomara que não se concretize, mas, infelizmente, o movimento que a gente tem visto no consultório é o contrário. Tem muito mais pacientes com crises ansiosas que não tinham ansiedade antes e outros deprimidos que antes também não eram deprimidos. E talvez isso também se estenda às crianças, né? Esses adultos são pais, são tios, são avós, e as crianças estão em contato com eles. Concordo. E outra coisa que eu queria te perguntar aqui é sobre Vou passar para uma pergunta que já a minha irmã fez aqui, que é sobre se as crianças também podem tomar antidepressivos. Essa é uma pergunta que muita gente me fez hoje e agora a minha irmã fez aqui. Realmente a história da medicação é um tabu, né? Pacientes adultos às vezes têm muito preconceito com relação a medicações psiquiátricas, né? Eu vou ficar viciado, vou ficar babando, eu não sou louco. Então a gente acaba tendo que fazer uma psicoeducação antes do paciente começar a tomar o remédio e se convencer de que aquilo é para ele melhorar, para ele funcionar melhor e não pior do que ele já está. Quanto à medicação para crianças, antidepressivos, sim, eles podem ser usados. O antidepressivo mais estudado com ação comprovada no tratamento de depressão na infância é a fluoxetina. Outros medicamentos que também apresentaram bom resultado são escitalopram, sertralina, até a venlafaxina também. Então, em casos de depressão moderada a grave, para crianças e adolescentes, é indicado o uso de antidepressivo e terapia cognitivo-comportamental. Isso. Para os casos de depressão leve, psicoeducação e, às vezes, psicoterapia também. Importante salientar, foi já comprovado por estudos que medicamentos mais psicoterapia têm um efeito melhor do que cada uma das estratégias de tratamento separadas. Então, ambas combinadas, tanto medicação quanto psicoterapia, dão um resultado melhor do que só fazer psicoterapia ou só tratar com farmacologia. Sim, é importante, muito importante o que você falou. Eu tô com um problema que talvez eu tenha que deixar o meu microfone mudo enquanto você está falando, mas eu não sei como faz isso. Tá? Deixa eu ver se eu descubro aqui. Não estou descobrindo. Mas se alguém souber, pode mandar aqui nos comentários para me ajudar, tá bom? Aqui é uma coisa que tem bastante gente perguntando também. A Gabriela, minha amiga, que é pneumologista, está perguntando qual a idade para a gente fazer a terapia comportamental. Então, como você falou, que talvez o mais importante seja a gente fazer a terapia clínica e a farmacológica e a terapia clínica, né? Sim. É o que tem mais resultado, né? Sim. Então, será que tem alguma idade para a gente começar a terapia?
Crianças a partir dos 9 aos 12 anos já começam a ter capacidade de conseguir aproveitar bastante a terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Certo. Então, uns 9 anos, mais ou menos. Uhum. Ótimo. É, a criança geralmente ela não aceita muito bem a terapia, né? Inicialmente. Mas depois ela vai percebendo que vai tendo a melhora e acaba gostando, né? E as estratégias de terapia para criança são diferentes, né? Você acaba usando jogos, você acaba usando brinquedos, você acaba usando outros objetos para tornar aquela atividade mais divertida, mais atraente e com melhor resultado. É bem diferente. Você não vai colocar uma criança no divã e Exatamente. vai falar, fica sentado aí e me conte os seus problemas. Não Então é, a não é gente já assim. sabe faz tempo que a criança não é um mini adulto, né? Não é um mini adulto, com Nem certeza que a não. gente queira, né? Nem que a gente queira, a criança vai ser um mini adulto. Não, Não não tem será um como. mini adulto. Não será. A criança é muito particular, né? Uhum. Ah, pessoal, melhorou um pouquinho o eco. Eu também não sei O que tirar mais esse que a eco. gente poderia falar? Eu Ah, não ouço uma aqui, coisa mas eu legal. acho. Diga. O estabelecimento da depressão, a gente considera como uma conjuntura, tanto de uma fragilidade genética, quanto os fatores estressores do meio. Então, Uhum. são coisas que têm que ser combinadas, né? Geralmente é uma pessoa que já é susceptível, e aí a agressão vem, o estímulo agressor vem, e o episódio depressivo se manifesta. Mas esses fatores externos são essenciais. Sim. Então, tudo que você tem que evitar para afastar essa possibilidade da depressão se instalar são aqueles fatores que a gente já falou. Proteger a criança da negligência, proteger de abuso, proteger de trabalho infantil, proteger ou estar atento ao bullying, ao cyberbullying, né? Não ter agressões físicas ou morais, prestar atenção em como que a criança está lidando com os estudos. No adolescente, prestar atenção, porque às vezes um fracasso escolar pode levar à depressão, rompimento de relacionamento. Então, isso aí Uhum. tudo pode levar ao episódio depressivo e, em casos mais graves, até episódio suicida, né? Ou tentativa de suicídio ou automutilação. Está muito comum Sim. atualmente. Sim, que é a minha frustração no pronto-socorro, né? De vez em quando atender uma criança que chegou a esse ponto. Então, assim, nós estamos falhando. Estamos falhando como pais, como pediatras, como professores em não diagnosticar, não reconhecer e não tratar essas crianças no estágio inicial, né? Uhum. Então, não é culpa, é culpa de todo mundo, né? Ó, a gente não está prestando atenção, a gente não está observando bem as crianças, né? Então, o pediatra, qual que é o papel do pediatra? O pediatra, desde sempre, ele observa não só a criança, né? Ele observa todo o contexto da família. Então, como que é a relação entre esses pais, desses pais com os avós, toda a família, como que é o funcionamento, né? Como que é essa relação. E, e a gente observa isso, muitas vezes as pessoas pensam que o pediatra ele só serve para pesar, medir e pronto, né? Mas a nossa 1 hora de consulta vai muito além disso, né? Com A certeza. gente vê as vacinas, a gente vê o peso, a gente vê o que come, como se comporta, a gente vê o paciente e a sua família Sim. como um todo, como uma.
uma mini sociedade, né? Pois é. Obrigada, gente. Tem muita gente assistindo, muita gente gostando. Eu agradeço muito a participação de todo mundo. Eu não esperava tudo isso, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Agradeço super. E o que mais que a gente pode falar, doutor Frederico? Eu queria uma diferenciação entre a tristeza e a depressão, porque às vezes as pessoas confundem e não é difícil mesmo confundir, né? Sim. Ah, o critério técnico básico é tempo de duração e se está causando prejuízo ao sujeito, né? Muitas vezes a pessoa está numa situação de luto, por exemplo, né? Terminou o namoro e ficou um dia inteiro lá chorando no quarto, não quis comer. Quanto tempo que está durando isso? Doutor, passou de 2 semanas, não está querendo ir para a escola, está achando que ele é inadequado, que ele é feio, sensação de menos-valia, né? Todo mundo é bom e eu não sou, todo Sim, mundo vai dar certo e eu não vou. Então, prejuízo funcional é um fator cardinal e tempo. O luto, geralmente, dura de 6 meses a um ano. Perder um ente querido, vai ficar mais triste, vai diminuir o funcionamento, mas a gente tem que considerar quanto sofrimento e quanto prejuízo essa criança ou esse adolescente vai apresentar. Minha amiga Juliana falou que está dando eco, eu não sei tirar esse eco. gente, se alguém souber, fala pra gente, por favor, porque eu É, também não sei. eu, Eu pus, já eu pus o tentei fone mexer aqui aqui para no ver se microfone, melhorava, mas mas eu não sei. continuou a mesma coisa. É a nossa primeira live, né? Ai, ai. Então, E e é isso. Então, a tristeza, ela não traz tanto prejuízo. É certo. desagradável, mas é um sentimento que faz parte da vida. Ao contrário do que muita gente pensa, Isso. a psiquiatria não é. Tá ouvindo agora? Tá eco? Pra mim, não. Parou? Pra mim, não tem. Oba! Então pronto. É, então, a tristeza é um sentimento que faz parte da vida. A psiquiatria não objetiva deixar ninguém anestesiado. É para você ficar Feliz pra triste. sempre, né? Não existe. Tem situações onde você vai ficar triste, você vai chorar, você vai se frustrar, não vai ser legal, vai ter hora que sua vida vai ser muito complicada, mas isso tem que passar. E você precisa passar por isso, você precisa elaborar essa situação. Né? Então, o objetivo da psiquiatria e do tratamento não é anular o sentimento de tristeza, é diminuir o sofrimento e devolver funcionalidade. Esse é o objetivo. Até assim, a gente é muito levado pela propaganda, né? E eu acho que já faz algum tempo que as propagandas elas fingem que o mundo é um mar de rosas e que tudo é legal, tudo é bonito e dá tudo certo. E isso, ao contrário do que a gente pensa, e também pode ser aplicado também às redes sociais, né? As redes sociais, elas dão a impressão de que todo mundo está de férias, todo mundo está viajando e só eu estou aqui trabalhando. Nossa, e agora eu sou o último dos seres humanos. Pois Mas, é. na verdade, não é nada disso. Isso é um mundo fantasioso, né? Sim. E a criança, o adolescente, não pode ser muito exposta a isso, né? Eu acredito que essa também seja a sua opinião, também é a opinião da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque as crianças, elas não têm também o discernimento, talvez nem nós adultos tenhamos, que nós existem estudos falando dos efeitos das redes sociais na mente das pessoas, né? Então, se nós somos levados a achar que todo mundo é feliz, menos a gente,
porque nesse lugar não tem tristeza, ninguém sofre, ninguém trabalha, ninguém tem dor. Então a gente começa a pensar que é só com a gente, Sim, mas isso não é verdade, né? não. Absolutamente, não é verdade mesmo. Então, realmente essa exposição a uma realidade paralela, né? A um mundo do Sim, Facebook, onde ninguém conta, olha, não deu certo, eu prestei aquela prova e não passei, eu fui sim, fazer aquela viagem. ônibus, sim, é Então, isso não não acontece. acontece isso, né? No Não, Facebook tá tudo lindo, é tudo maravilhoso, perfeito. e você olha para E a sua própria vida e ela não é aquilo, então você é uma tá com sensação algum de problema. frustração. Sim, e se você é exposto a isso diariamente, muitas vezes ao dia e por um longo período, você começa a ter Você esses ficar sinais e inadequado, né? sintomas de depressão, né? Isso está me lembrando muito aqui um filme que eu adoro, que é o filme Divertidamente também, já que Muito bom. a gente está aqui falando, né, dos sentimentos. O filme Divertidamente, ele é muito interessante, porque ele mostra que a gente tem que ter todas as emoções, né? A raiva, o medo, o nojo, a tristeza e a Uhum, alegria, né? sim. E que não é proibido a gente sentir isso, né? Então, todos nós temos motivos para sentir qualquer um desses sentimentos, Uhum, mas tem que ter um certo equilíbrio e tem o tempo de duração também, né? é, Então, quem quiser assistir esse filme, que é muito legal. é muito legal. A Luciana está falando que exposição demais a redes sociais gera comparação e baixa autoestima. É verdade, Luciana. Exatamente. Realmente isso acontece mesmo. Então, se a pessoa não tem aquele ambiente acolhedor, de uma família estruturada, funcional, ele vai acabar sentindo que ele está inadequado, que ele é incapaz, que ele não vai conseguir ser como os amigos dele, ele não é tão bonito, ele não é tão inteligente. Então, a solução é se isolar, a solução é se cortar, a solução é tentar acabar com a própria vida. É, a gente é, a gente fala de um assunto muito delicado e que muita gente não gostaria de falar, né? A, a depressão em si ela é um tabu, né? Muita gente acha que depressão é frescura. É, depressão é frescura? Depressão não é frescura, ansiedade não é chilique, e psiquiatra não é médico de louco, psiquiatra é médico de gente. Depressão é um estado grave que merece atenção. Um dos fatores de proteção contra a depressão é justamente esse acolhimento. Já que a gente está falando particularmente de crianças, é muito importante que os pais estejam atentos a isso. Essa criança ficou mais tristezinha, está mais isolada, ela não sabe falar, papai, mamãe, tô triste, está acontecendo isso comigo, tô pensando em morrer. Parece que não. Agora, a gente na prática clínica, eu perguntando para adulto, às vezes eu pergunto, quando foi a primeira vez que você tentou suicídio? Não são poucas pessoas que falam com 12 anos. Tomei todos os remédios da mãe com 12 anos. Numa dessa acerta a mão, dependendo da medicação que está disponível em casa, então a pessoa consegue, né? Apesar Sim, de estatisticamente a maior causa de suicídios em crianças adultas, em crianças do sexo masculino, é por arma de fogo. Mas, e entre as meninas, medicações. Então, não é uma situação rara. Fala, quando foi a primeira vez que você tentou suicídio? Ah, doutor, eu tinha 13 anos, tinha 12 anos, tinha 14 anos. Uma criança, como é que ela já estava com uma vida tão ruim assim, estava se sentindo tão miserável, tão sozinha, que ela achou que a solução era dar um fim em tudo?
Então essas pessoas, Pois esses é. pacientes existem. Eles existem e a gente tem que prestar atenção, observar, conversar e acolher antes de chegar nesse ponto, muito antes, Sim. né? A gente tem que prestar atenção aos primeiros sinais e tomar uma atitude, né? Então, o pediatra, se tiver em dúvida, conversar abertamente com a família, conversar com a criança, com o adolescente, dificilmente ele vai verbalizar, mas é bem fácil até para os pais notarem a mudança de comportamento, Uhum. né? Porque Sim. aí a gente pode começar a evitar essa situação, a situação de tentativa de suicídio no pronto-socorro, porque é Uhum. muito triste. É muita menina tomando remédio e, e os meninos também, às vezes com medicação também, já atende bastante. E Muita automutilação, automutilação. E automutilação. o profissional que atende na linha de frente, no pronto-socorro, não poucas vezes você ouve o sujeito dizer: ah, tá fazendo graça. Se quiser se matar, conseguia. Pula na frente do trem. Não fica tomando Sim, remédio. Ah, essa menina vem toda semana aqui no PS com o braço cortado. Toda semana. Ao contrário do que muita gente pensa, o paciente que está tentando várias vezes, alguma hora ele vai conseguir. vai Não é conseguir. frescura, isso não é tentativa de chamar atenção. Você, como profissional da linha de frente, tem que estar preparado para receber esse tipo de paciente. Esquece a palavra piti. O paciente não Sim, está isso é dando um piti. preconceito muito Ele está grande, em né? sofrimento, exatamente. Precisa ser acolhido. Precisa de uma avaliação, muitas vezes, do psiquiatra, no próprio ambiente de pronto-socorro ou na internação. Sim. O ideal acho que é sempre a gente internar, né? Sim, Internar, pedir ajuda para psiquiatria, para psicologia. Serviço social é muito importante também nesses casos, né? Para a gente também avaliar a situação social dessas pessoas, né? sim, Que muitas vezes tem uma história bem complicada, assim, sou bem acostumada a ver, principalmente no SUS, mas com certeza isso acontece em todas as camadas sociais, né? Não é um privilégio de pobres ou de ricos ter a depressão, né? sim. Todos nós estamos sofrendo, todos nós sofremos igual. A humanidade já sofre há muito tempo. É que o nome da doença, o nome da manifestação vai mudando, mas o sofrimento é o mesmo. Aqui a gente sofre igual no Japão, tem ansiedade também, lá pode ter outro nome, mas é o É a mesmo mesma sofrimento. coisa. Somos feitos É, não, da mesma massa, do mesmo barro. sim, todos nós somos humanos, né? Então, tentar entender melhor os outros seres humanos, porque é, ao longo da vida de uma pessoa, a chance da pessoa ter depressão é alta, né? Sim, sim. Tem uma incidência alta, pelo menos um episódio. É que muitas Ah, vezes a história natural da doença é que, se é um quadro leve ou moderado, ele se resolve espontaneamente, né? O sujeito não procura a ajuda profissional de psiquiatra ou psicólogo e vai na raça. sim. Já que você falou É, isso em incidência, né? Falando em crianças e adolescentes, se for um primeiro episódio depressivo, ele costuma durar entre 1 a 2 anos. Se eu tiver te perguntar tratamento, isso. isso aí cai de tempo. E como que fica essa criança? Olha isso que já me perguntaram. Como que vai ficar essa criança na vida adulta? O meu filho está com depressão agora. Quer dizer que ele vai carregar isso pelo resto da vida? Geralmente, o sujeito que tem um primeiro episódio depressivo na infância vai ter mais risco, mais possibilidade de ter outro episódio na vida adulta. E quanto mais precoce a depressão acontece,
mais chance o sujeito tem de desenvolver outro episódio depressivo na vida adulta. Um filho de uma Sim, mãe depressiva tem 3 a 4 vezes mais chances de ser deprimido ou de apresentar um episódio depressivo do que a criança que não é filha de uma mãe deprimida. Então, tem que ter muita atenção na mãe. muita atenção. Isso também cabe ao pediatra, com certeza, né? Uhum, Identificar os possíveis problemas familiares, problemas pessoais da mãe, pessoais do pai ou dos responsáveis, né? Hoje em dia temos famílias de todas as formas, né? Mas, enfim, temos muitas perguntas, já vou perguntar. Temos famílias de todas as formas e temos que prestar muita atenção nesses familiares, como que é a vida deles, né? E uhum. para a criança se tornar um adulto com uma boa saúde mental, né? Aqui temos umas perguntas aqui, se nós podemos falar sobre sexualidade e depressão. Podemos, mas eu acho que esse tema é um pouquinho amplo, tá? E não cabe muito na depressão infantil, mas a gente pode falar. Quer falar alguma coisa, Fred? A sexualidade, ela tem que ser estimulada, não, né? Mas ela tem que ser conversada com a criança na faixa etária correta e da maneira correta. Sim, Não é preciso adiantar nenhum processo e é preferível que a criança tenha esse tipo de orientação em casa e com material adequado. Existem materiais ilustrativos, tranquilos, para se dizer para a criança de onde é que vêm os bebês, como é que os bebês são feitos, de uma maneira bastante lúdica e tranquila. E não tem que mostrar a imagem de dois adultos em intercurso para a criança saber que é assim que faz bebê. Não é assim. Então essa coisa de você linguagem hiperestimular ou infantil, né? hipersexualizar uma criança está errado. E aí, mais uma vez, entra a exposição da criança a essas mídias, Sim, onde, né, ela está exposta a tudo que está aí na internet, né? Danças muito sensualizantes, né? Roupas muito curtas. Então, às vezes, você vê uma menina de 13 anos que se fala, bom, não sei agora, né? Ela tem uma altura, tem um tamanho que está usando roupas que você fala, gente, fica meio na dúvida, né? Mas é uma criança. Né? Do ponto de não vista deixa de ser emocional, ela não está criança, formada, né? ela não Com tem certeza é maturidade. uma criança. Ela está vestida feito uma mulher, mas ela é uma criança. E aí acaba Eu recebendo lembro, assédio, estímulos que ela não deveria receber nessa faixa etária. sim, então os adultos têm que se policiar, né? Sim. Eu lembro que na faculdade a gente, nas aulas de saúde mental e psiquiatria, a gente conversava sobre as definições, sobre até que idade é uma criança. Então, isso gerava muita controvérsia, né? Uhum. Porque o adolescente também temos várias definições para as idades, mas geralmente os pediatras eles cuidam também dos adolescentes, né? E a adolescência, segundo a OMS, vai até os 20 anos incompletos, né? E... então, então é isso. Eu lembro que na faculdade a gente ficava um pouquinho bravo, porque todo mundo quer ser adulto, né? Mas a gente estava dentro da adolescência ainda. Uma Estão me outra dando um pergunta. aviso aqui Ah, que quando der 1 hora de live, parece que cai automaticamente. A gente isso, está com 53 minutos. isso, temos apenas 5 minutinhos. Eu vou fazer uma outra pergunta. Gente, obrigada pelos elogios, tá? Obrigada. Eu vou fazer aqui uma outra pergunta da doutora Gabriela, que se adolescente com toque tem mais chance de ter depressão. Sim, o toque muitas vezes é uma comorbidade
e às vezes ele é a doença que vai predispor à depressão. Então, toque, síndrome de Tourette, pacientes que têm esses maneirismos ou rituais, ele acaba sendo motivo de chacota na escola, ele acaba ficando isolado, e isso pode causar depressão. Pode sim. Sim. Então, os outros transtornos também mentais, eles também estão associados à depressão, né? Em maior ou menor grau, né? Quase os outros transtornos ansiosos, né? Na verdade, os outros transtornos de ansiedade. Tem uma outra pergunta aqui sobre homossexualidade, né? A pessoa perguntando sobre sexualidade e depressão. Eu entendi agora o que a pessoa quer dizer, né? Eu acho que a pessoa queria perguntar sobre uma pessoa que se descobre homossexual e acaba tendo depressão, né? Então, como que se dá isso? Isso é muito comum, né? Do ponto de vista epidemiológico, homossexuais, negros, imigrantes costumam apresentar mais quadro depressivo e costumam ter mais chance de cometer suicídio. Justamente porque sofrem uma pressão social e um preconceito que acaba gerando os sintomas da depressão. Então, são uma população mais vulnerável. E não é um preconceito já pré-defini-los ou vê-los como um pouco mais sensíveis. Então, tem que prestar mais atenção. Assim como para a população carente. Para a população que você sabe que tem privação financeira, que tem... Também. Isso. Então, é mais vulnerável mesmo. Fred, você está falando que pobre e preto é mais fraco da cabeça? Não, não é isso. Mas dependendo da condição de onde esse sujeito veio, ele já sofreu tanto, já apanhou tanto que deprimiu. É muito mais fácil. Bom, a nossa sociedade é preconceituosa, né? Isso está bastante enraizado. O machismo, os preconceitos raciais, preconceitos de gênero e sexualidade. Então, assim, cabe a nós, assim, não é uma bandeira que a gente está erguendo, mas cabe a nós observar tudo isso e ver essas pessoas como umas pessoas que têm uma maior tendência a ter depressão, porque o sofrimento diário que as pessoas passam, né? Mulheres, negros, homossexuais, com certeza sofrem preconceitos e diários, né, na vida. Então, nós como médicos, a gente precisa saber ter uma visão de equidade. Então, a equidade é diferente da igualdade. Exatamente. A melhor forma de ser injusto é tratar todo mundo da mesma forma. Tem pessoas que você precisa dar mais atenção, tem pessoas que você precisa de um acolhimento diferenciado, e tem outros que vão no seu consultório para trocar receita. Ótimo, maravilhoso, doutor, tchau, tudo bem. Tem comida em casa, isso, né? O pai tem outro que vai precisar ficar uma hora sentado, vai chorar, vai precisar falar, e você acolhe. Então, cada um a gente vai acolhendo de uma forma, na esperança de evitar que as pessoas sofram, né? Então, tá acabando o nosso tempo. Eu gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer muito a você, Fred, meu amigo. Muito obrigada, tá? Legal, obrigado pro pessoal que deu atenção. Que você fizesse uma consideração tem amigo. final. Agradecer também, né? Obrigado pelo convite, né? Foi a Mirella que me convidou, me senti muito honrado. A doutora Mirella é muito gabaritada. E isso me deixou muito feliz fazer essa participação. E espero que mais vezes a gente possa conversar e tentar esclarecer dúvidas e ser cada vez mais claro, com menos eco. Mas agradeço muito. Vai aprendendo. Agradeço muito a todos os nossos amigos
que nos prestigiaram e as outras pessoas que não nos conhecem e prestigiaram, um agradecimento especial também. Obrigada, gente. Eu vou tentar gravar e colocar, vou fazer um canal do YouTube para a gente colocar